É importante começarmos a perceber que é necessário termos um conhecimento da sintaxe do Dart e para quem tem conhecimentos em outras linguagens de programação, como é o caso, por exemplo, mais específico do C Sharp, há aqui um conjunto de informações que nos são absolutamente familiares. Para outros que eventualmente não tenham experiência nestas linguagens de programação, vai ser um pouquinho mais complexo perceber alguns conceitos. Mas o que nós temos estado a falar é que, de facto, a nossa aplicação é constituída por widgets dentro do widget. Ora, o que é que são os widgets? Os widgets são aquilo que nós designamos por objetos, criados a partir de classes. As classes são, então, as estruturas iniciais, que neste caso existem dentro deste package, ok? Este fecheiro que aqui está, que existe dentro da própria framework do Flutter, já contém essas classes. E a partir dessas classes nós criamos objetos. É como se usássemos um molde para colocarmos lá dentro material e criarmos uma peça. Depois iríamos usar o mesmo molde, neste caso é a classe, para criar outra peça, sendo que cada uma dessas peças é um objeto. Então, quando eu criei aqui a classe minha app, eu fui utilizar aqui este meu objeto criado a partir da minha classe. E se eu quisesse criar vários objetos a partir da minha classe, eu iria poder criar quantos objetos eu quisesse, que eles iriam todos ser criados a partir desta realidade que aqui está. Da mesma forma que eu fiz aqui a minha app, é necessário começarmos a ter a percepção de que este método, por exemplo, build que aqui está, como vocês podem olhar aqui para a área da documentação, ele indica-nos que o build é nada mais nada menos que um widget. Ora, porquê que não temos qualquer erro quando nós executamos esta expressão que aqui está? Porque a framework do Flutter é suficientemente inteligente para fazer uma inferência, isto é, pensar, isto é, conseguir deduzir que aquilo que eu estou aqui a utilizar é um widget. Mas, por uma questão de coerência na escrita do código, é muito importante que nós comecemos a fazer o seguinte: widget. Ok? E reparem, não há qualquer erro, pelo contrário, nós estamos a melhorar substancialmente a clareza da escrita do nosso código. Porquê? Porque estamos a obedecer àquilo que é indicado pela própria documentação e, por conseguinte, reparem que se eu aqui alterar a cor para 80, não vamos ter qualquer espécie de problema em correr a nossa aplicação. Reparem num exemplo muito mais concreto sobre as vantagens da utilização deste tipo de designação, isto é, indicarmos qual é o tipo de neste caso o tipo que é devolvido por esta função, ou então de que tipo é que é este argumento que aqui está. Este argumento que aqui está, como podem observar na documentação, é um argumento do tipo build context, e não interessa agora para o que é que isso significa. Mas se é um argumento do tipo build context, reparem o que é que vai acontecer. Se eu agora escrever aqui context, ponto, vocês vão ver aqui um conjunto de informações relacionadas com os vários tipos de elementos que eu posso utilizar aqui. Mas, eventualmente, se vocês escreverem context ponto, vocês vão ver aqui um conjunto muito mais vasto de informações sobre o context. E porquê que isso vai acontecer? Porque, uma vez que o mecanismo de IntelliSense está intimamente relacionado com o tipo de elemento que nós estamos a utilizar, então, se vocês aqui colocarem o build context antes do context, o que vai acontecer então é que o vosso IntelliSense vai ficar refinado. No meu caso concreto não refinou, eventualmente pelas próprias experiências que eu estive a fazer anteriormente, mas se vocês não fizeram essas experiências, vocês vão com certeza, antes de ter aqui o build context, um conjunto de possibilidades muito mais vastas do que aquelas que agora estamos aqui a ver. E o que é que acontece? O facto de eu ter definido aqui o build context e ter definido explicitamente qual é o tipo de valor que este argumento vai levar, aqui o meu IntelliSense só me vai apresentar as diversas opções que eu tenho de utilização. E como podem observar, já deram conta que se tratam de muitas informações que com certeza nós não iremos ter ocasião de referir nesta playlist de introdução sobre o Flutter. O grande objetivo desta playlist é, de facto, criar os instrumentos necessários para que vocês, a partir dos conhecimentos mais básicos que vos permitem criar uma aplicação utilizando alguns widgets, depois irem explorar, utilizando consultas na área de documentação, o que é que vocês podem fazer mais, que tipo de widgets existem e, obviamente, à medida que a própria framework vai evoluindo, vão sendo introduzidos mais widgets, mas vamos sempre partir do princípio que serão introduzidos com uma utilização dentro de um pressuposto de semelhança, isto é, vão todos ser usados de uma forma muito semelhante, cada um, obviamente, com as suas particularidades.
Mas vamos ver ainda aqui alguns aspectos relacionados com esta questão de termos em atenção a sintaxe do Dart-Lang. Aqui no caso do main, vocês vão ver que tem aqui dynamic, mas na realidade o que o main faz é o seguinte, ele não devolve, como acontece aqui no caso da minha app, no caso do build, ele não tem nenhum return, portanto ele não devolve nenhum valor. Então tradicionalmente quando uma função não devolve nenhum valor, nós escrevemos a expressão void. E o que é que vai acontecer neste caso? Vamos fazer aqui uma pequena experiência e eventualmente o Flutter consegue ter esta interpretação já incluída. Vamos acrescentar aqui um return. Vamos devolver aqui meu texto. Ok? E o que nós vamos observar neste caso concreto é que não temos qualquer erro. No entanto, isto aqui não está correto. Okay? E eventualmente nós vamos aqui correr isto, não vamos ter qualquer problema porque o sistema vai ser capaz de interpretar tudo isto, mas não esqueçamos que estamos a fazer um run e não um debugging. Vamos fazer aqui um start debugging para verificar, vamos aqui fazer eventualmente um stop, ok? Vamos aqui ao nosso debug e em vez de um run vamos fazer aqui um debug with Dart and Flutter. Eventualmente aqui o que vai acontecer é que o sistema vai procurar a existência de inconsistências no nosso código. Fazer um debug é exatamente isso, é procurar inconsistências no nosso código. Será que a nossa aplicação vai ser executada? Eventualmente sim, eventualmente não. Vamos aguardar alguns instantes para ver o que é que vai acontecer, mas de qualquer das formas eu vou-vos mostrar qual é a importância de nós termos aqui explicitamente indicado qual é o tipo de valor que aparece. E reparem que o sistema está a ser executado, temos aqui alguns problemas a serem indicados, já lá estavam também. Mas como podem facilmente observar, não tivemos qualquer erro de termos aqui um return. Agora reparem nesta circunstância. Se eu disser que este método devolve um void, isto é, não devolve nada, então eu passo a ter aqui um erro. E ele vai me dizer o seguinte, o value do tipo string não pode ser devolvido a partir de uma função main porque ela retorna um valor do tipo void. E é de facto isto que acontece e por conseguinte, cada vez que nós conseguimos melhorar a escrita do nosso código, nós vamos estar a contribuir para não estarmos a escrever erros. Reparem que nós estamos aqui a escrever return no meu texto, eventualmente poderíamos estar a fazer isto num cenário em que nós queríamos de facto que este return tivesse algum tipo de comportamento, mas ele não vai ter. E não é pelo facto da nossa aplicação não nos indicar que existe um erro que nós vamos manter esse erro. E, portanto, é preferível nós começarmos a pensar que é necessário e é conveniente utilizar este tipo de expressão que aqui está, porque assim o nosso IntelliSense vai nos dizer que há aqui um erro na nossa linha de código e, portanto, nós podemos facilmente corrigi-lo. Basicamente, o que nós estamos aqui a referir é que o Dart, ou a linguagem Dart, é uma linguagem fortemente tipificada. O que é que isto significa? Que cada objeto que é criado é de um determinado tipo, isto é criado a partir de uma classe. O title é criado a partir de uma string, ok? Então, reparem que existem aqui informações relacionadas com string, ok? Ou do tipo text align, ou do tipo inteiro, ou do tipo booleano, e por conseguinte a utilização deste tipo de expressões vai melhorar substancialmente o nosso código, no sentido em que nós podemos facilmente encontrar erros ou inconsistências que poderiam comprometer o funcionamento da nossa aplicação. Um outro aspecto que podemos referir aqui neste vídeo é que existem algumas formas muito interessantes na sintaxe da Dart language de nós fazermos exatamente isto que aqui está. Por exemplo, se nós tivermos uma função que apenas contém uma declaração, como é o caso daqui, e portanto não temos aqui mais nenhum código por aqui abaixo, nós podemos simplificar a sua escrita utilizando algo muito semelhante ao que acontece no ECMAScript 6, que é a versão de JavaScript mais recente, que são as arrow functions, e que aqui se chama fat arrow. Então, nós neste caso, aquilo que nós temos aqui, e que vocês poderão encontrar com muita frequência quando consultarem documentação ou dúvidas, poderá ser exatamente a mesma coisa que nós vamos escrever agora, que é escrever o void main, okay? E aqui no main, em vez de abrirmos e fecharmos a chaveta e escrevermos lá dentro run app, nós podemos usar uma fat arrow, que é colocar aqui uma seta deste género e depois colocarmos aqui o run app, exatamente como aqui temos, ok? E portanto, escrevermos isto desta forma ou escrevermos desta forma é exatamente igual. Vamos fazer aqui a experiência, vamos remover daqui porque este erro apenas está a ser apresentado pelo facto de eu já ter uma outra função chamada main. Então eu vou aqui remover,
reparem que não há qualquer espécie de erro. Vamos alterar aqui a cor para 150 e vamos deixar então que o sistema faça a atualização sem qualquer tipo de erro. Eventualmente vocês irão encontrar com muito mais frequência este tipo de indicação, no caso concreto do main e numa ou outra classe que vocês possam criar, que contém apenas a execução de uma instrução. E para concluir, vamos apenas acrescentar aqui também mais uma informação. Como já tivemos a ocasião de verificar, como acontece aqui no caso do build, em que nós podemos ter sem a tipificação tradicional, nós temos aqui um contexto muito interessante no caso do build, e que é um conceito que vocês vão começar a observar também na área da documentação, que é a utilização de uma expressão chamada override. Basicamente, o que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: minha app, ou a classe minha app, é uma extensão de uma outra classe já existente chamada Stateless Widget. E esta classe Stateless Widget está criada por forma a que seja obrigatório utilizar a função build. E por isso, se a função build não estiver aqui indicada, vamos aqui comentar tudo isto, o que vai acontecer é que o minha app vai dar um erro. E ele vai me dizer aqui, olha, há aqui uma implementação, eu vou aqui chegar para o lado, há aqui uma implementação que que está em falta, neste caso, Missing Concrete Implementation of statelessWidget.build. O que ele está a dizer basicamente é o seguinte: você está a criar uma classe minha app, que é uma extensão de uma classe que já existe, e quem criou esta classe statelessWidget referiu expressamente que quem quisesse criar uma nova classe a partir desta teria obrigatoriamente que criar a implementação da função build. O que é a implementação? É todo o código que será executado com a função build. Ora, neste caso concreto, quando nós colocamos aqui o método build desta forma, o Flutter consegue inferir que se trata então da escrita ou da implementação da tal função que está associada ao construtor do Stateless Widget. Mas é muito comum vermos a utilização de uma expressão que vai facilitar de sobremaneira a leitura do vosso código, e que é esta seguinte expressão. Nós colocamos um @override e o que basicamente nós estamos a dizer é que tudo aquilo que se vai seguir é uma construção que irá substituir a construção base que existe na classe estendida. Isto é, eu tenho aqui, imaginem, que o build teria lá um conjunto de código específico e eu, ao utilizar esta expressão override e ao definir que vou criar ou recriar o método ou função build, eu estou a ultrapassá-lo, a substituí-lo, a refazê-lo por completo. Isto é, estou a dizer, esqueçam o que existe no método build que existe na classe original, porque eu estou a criar um novo método para a minha classe. Não é obrigatório que seja utilizado, como vocês podem observar, se eu agora aqui alterar novamente a cor, vocês vão continuar a ter a vossa aplicação a funcionar. O que vai acontecer é que, ao utilizarmos este tipo de escrita de código, vamos estar a melhorar a escrita do nosso código e, por conseguinte, numa circunstância que possamos estar a trabalhar num ambiente de equipa onde os nossos colegas estão habituados a utilizar este tipo de designação, que é mais comum e a mais correta, nós já não vamos ter este problema. Portanto, nunca partir do pressuposto que o Flutter nos vai resolver os problemas todos, nós devemos sempre escrever código limpo e de muito mais fácil leitura.